paz do Senhor a todos. Meu nome é Monique Moreira. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade de estar participando desse lindo projeto, ao qual o Senhor entregou para minha amiga querida, pastora Thalita Cubas. Que Deus continue te usando para alcançar e transformar cada vez mais vidas. O nome do projeto é Momento com Deus, entre elas e Ele. O tema é Vivendo o Tempo de Deus. Quando falamos em Vivendo o Tempo de Deus, a primeira coisa que vem em nossa mente é a palavra espera, esperar. E eu quero falar para vocês a respeito de uma mulher que soube esperar o momento de Deus na sua vida. Quero que você abra comigo em 1 Samuel, capítulo 20, que diz assim: Assim Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, a qual chamou Samuel, pois ela dizia: Eu o pedi ao Senhor. Em algum momento da sua vida, você já questionou a Deus? Já achou que Ele estivesse esquecido dos seus sonhos? Em algum momento você já fez a seguinte pergunta: por que a demora, Senhor? O que eu fiz de errado para o Senhor não realizar meu sonho? O texto de 1 Samuel nos fala de uma mulher que tinha um sonho. Ana. Ela era uma pessoa piedosa, temente ao Senhor, que amava ao Senhor. Era casada com Eucana. Mas dentro dela havia um vazio em sua vida. Ana era estéril. E naquela época, na sua cultura, a esterilidade era uma maldição. Era tida como uma maldição, uma vergonha. Quantas vezes você também já passou por situações que não entendeu? Ou que ainda não entende? O que fazer? Murmurar, como a maioria das pessoas fazem? Jogar a culpa nos outros? Se irar? Com certeza não é uma das melhores opções. Sabe o que Ana fez? Ana orou. Ela apresentou ao Senhor. Aí você me pergunta: mas por que Ana era estéril? Porque o sonho dela de ser mãe estava sendo adiado. Será que ela foi vitimada por uma doença incurável? A doença de Ana não era provocada por um pecado que ela teria cometido. E também não era maldição hereditária, muito menos a ação do inimigo. O texto nos deixa bem claro, se você for ler o texto, ele nos deixa bem claro que Deus a deixou estéril. Isso mesmo, o próprio Deus deixou Ana estéril. Aí você pensa: nossa, mas que Deus mais malvado. Como que Ele pode fazer isso com Ana? Uma mulher tão temerosa a Ele? E é exatamente por isso. Deus sabe o que faz. Por ela ser uma mulher fiel a Ele, por ela ser uma mulher temente a Ele, Ele queria dar o de melhor para Ana. Deus já havia ouvido a oração de Ana e agiria no seu tempo, o tempo perfeito. Muitas vezes nós pensamos equivocadamente que tudo de ruim que nos acontece tem a providência do inimigo. No caso de Ana, foi o próprio Deus que a fez estéril. Aí você me pergunta: mas por quê? Deus não é ruim. Ele não tem prazer em nos ver sofrer, pois Ele sempre tem o melhor para nós. Então por que Ele... Aí você vai me perguntar: então por que Ele adia a realização dos nossos sonhos? E eu vou te apresentar 2 motivos. Primeiro, para que compreendamos que o Deus das bênçãos é melhor que as bênçãos de Deus. Aleluias.
Muitas vezes Ele não nos atende, porque nós mesmos, quando recebemos algo do Senhor, aquilo quando a gente está pedindo muito, muitas vezes nós nos esquecemos de a quem servimos. Priorizamos o que Ele pode nos dar e nos esquecemos do Deus das bênçãos. Isso acontece muito. Talvez você pode estar pensando aí, comigo não. E eu digo com você sim. Apesar da sua difícil situação, Ana priorizou o seu Deus. Ela fez um voto ao Senhor. No versículo 11, se você voltar um pouquinho, no versículo 11, diz assim: E fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da sua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Apesar de tudo, de toda a dor que Ana sentia, porque ela queria ter um filho, apesar dela ter Penina no seu pé sempre zombando da sua situação, apesar disso, Ana, ela se derramou e ela tocou na necessidade do Senhor. Ela disse para ele que se o Senhor me dá o meu filho, eu o devolvo para o Senhor. Aleluias. O segundo motivo, para que nós possamos reconhecer que os nossos sonhos, que os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. O sonho de Ana era muito pequeno aos olhos do Senhor. Ela queria apenas ver o seu ventre transformando-se em um cenário de vida. Ela só queria gerar uma criança, carregar um filho no colo. Mas Deus não realizou o sonho de Ana no seu tempo, porque Ele tinha algo maior para fazer na vida dela. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Os sonhos de Deus para Ana, glória, aleluias, não era apenas que ela fosse mãe, mas o Senhor queria que ela fosse mãe do maior profeta daquela geração. Glória a Deus por isso. Mesmo quando você sentir que as coisas perderam o rumo, eu te falo que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de toda a situação. Tudo há um tempo determinado por Ele. Ele sabe exatamente o que você tem passado. Ele é um Deus que sonda os corações e Ele jamais te faria filha dele para te fazer passar vergonha. Os sonhos de Deus são perfeitos, jamais se perdem nas curvas do caminho. E existe um tempo para o cumprimento de todo o propósito debaixo do céu. Ele já tem o melhor para você. Entretanto, Ele quer ouvir da sua boca os desejos do seu coração. Ele sabia qual que era o desejo de Ana, porque Ele é um Deus onisciente. Ele já conhecia os desejos de Ana. Mas mesmo assim, Ana se derramou aos pés do Senhor. Ela confessou toda a sua angústia. Mesmo quando faltava palavras, quando as palavras não vinham, até os gemidos de Ana o Senhor conhecia. Então, que nós possamos fazer assim como Ana fez. Que nós possamos abrir a nossa boca e confessar ao Senhor tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Que nós possamos nos derramar na presença do Senhor, porque Ele tem o de melhor para nos entregar. Às vezes você pode estar pensando que está demorando demais, mas eu digo para você que não. Vai vir no tempo certo, no momento certo. Nós só não podemos sair do propósito de Deus, porque é um privilégio, não tem privilégio maior que é contar os nossos sonhos
e desejos ao Senhor. Amém? Espero que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração através dessa mensagem. Que Deus abençoe a todos.